Olá, meu nome é Eliana Teodora da Silva Muzzoni, sou estudante do 8º semestre do curso de Pedagogia pela Universidade São Judas Tadeu, período noturno, campus Moca. Esse vídeo faz parte de um projeto de estágio e a orientadora desse projeto é a professora Cíntia Piquini. Devido à pandemia do Covid-19, a universidade deu como uma das alternativas para a realização de estágio a produção de 4 vídeos com temas relacionados à pedagogia. E esse é o primeiro vídeo do projeto. Para esse primeiro vídeo, escolhi o tema Roda de Leitura e Recontagem de História. Esse tema ele pode ser trabalhado com alunos do ensino fundamental, do terceiro ano do ensino fundamental. Para iniciar, vou começar falando um pouquinho da importância da leitura na educação infantil. A leitura deve ser introduzida de forma natural no dia a dia das crianças, não deve ser algo imposto, pois tudo que é imposto, tudo que é colocado como obrigatório, deixa de ser prazeroso e não tem o mesmo entusiasmo, a mesma motivação e a mesma curiosidade e o interesse pela leitura, pois a criança... Tudo que é colocado para a criança como obrigatório torna-se algo pesado e não tem os mesmos objetivos se for inserido de forma natural, não tem os mesmos resultados. Sendo assim, para que o sucesso da leitura seja garantido, é fundamental que a leitura seja inserida aos poucos no dia a dia da criança, levando em consideração os gostos da criança, a idade da criança. Não precisa ser um livro grande, pode ser um livro pequeno, um livrinho, pode ser um livro pequeno, pode ser um pedaço de reportagem, um pedaço de um texto, pode ser história em quadrinho, pode ser um livro pequeno e você contar parte da história em um dia e terminar a história no outro dia, que daí desperta o interesse e a curiosidade da criança pelo desfecho da história. Enfim, não importa a quantidade que você insere a leitura no dia para a criança, e sim a qualidade, como é feito essa introdução diariamente, pois quanto mais natural for inserido, mais a criança vai despertar o interesse e a curiosidade pela leitura e terá um melhor resultado. A leitura é uma das formas do que dispomos para a interação com o ambiente em que estamos inseridos e para a nossa compreensão do mundo. Ou seja, a leitura nos possibilita conhecer o que está ao nosso redor, compreender o que estamos vivendo, compreender a si mesmo, compreender o outro e todo o contexto de mundo em que estamos inseridos. Ela contribui para o amadurecimento psicoafetivo e intelectual e seu conhecimento sobre os mecanismos de leitura. Ela estimula a criatividade. Ela desenvolve a escrita, uma vez que a criança, através da leitura, ela percebe as palavras que são utilizadas, como são utilizadas, as expressões, a forma como é escrita. Então a criança aprende um novo vocabulário, aprende a escrever palavras corretamente e contribui bastante para que ela desenvolva a escrita de maneira correta com um vocabulário rico. Ela provoca reflexões, porque toda leitura traz consigo uma reflexão. Ela amplia o conhecimento, pois a leitura é um dos principais mecanismos para se conhecer o outro, conhecer diversos assuntos. Então, quanto mais a criança lê, quanto mais ela é incentivada a ler, ela terá um amplo conhecimento sobre os diversos assuntos. Ela aumenta a concentração. Para aumentar a concentração, um dos principais meios é a leitura, porque a leitura requer a atenção, requer uma concentração no que você está lendo para poder compreender. Então, através do exercício de ler, a criança adquire uma melhor concentração. Ela melhora a comunicação, pois ela conhece novas palavras, ela conhece novas expressões, novos modos de se expressar, e isso contribui bastante a ela se comunicar. A leitura ela é um grande fator
que contribui para melhorar a comunicação, para as pessoas desenvolverem o modo como elas falam, e há diversos tipos de comunicação e é na leitura que elas aprendem e desenvolvem a comunicação como um todo. Ela exercita a mente, pois a leitura proporciona um exercício diário e contínuo da mente, né? Muitas pessoas leem para distrair, muitas pessoas leem para adquirir conhecimento, muitas pessoas leem para relaxar e leem sobretudo para aprender. Então ela é um exercício diário e contínuo da mente. Sendo assim, a importância da leitura na educação infantil é imprescindível para a formação de bons leitores e de cidadãos mais conscientes e críticos. Por isso, o incentivo dos pais e da escola é fundamental. Para que a leitura seja algo bem-sucedida, seja algo eficaz, é preciso que haja essa parceria entre a família e a escola. Nós entendemos que os pais, os familiares trabalham, que o dia a dia é muito corrido, mas você pai, você mãe, você avó, você família, se dedicar uns 5 minutinhos no seu dia para acompanhar a criança na leitura, faz toda a diferença no trabalho escolar. Pois o primeiro exemplo da criança é a casa, é o lar. Então, se ele tem esse exemplo de leitura dentro de casa, o processo de aprendizagem da leitura, o processo para ele entender que a leitura é algo contínuo, diário, facilita bastante no desenvolvimento escolar. É um trabalho em conjunto que deve acontecer. A família e a escola devem trabalhar em conjunto. O tema da leitura. Como eu já disse anteriormente, não precisa ser leituras grandes, que seja 5, 10 linhas por dia. Já vai fazer a diferença na vida do seu filho, do seu neto, do seu familiar e vai contribuir muito para o desenvolvimento dele da escola. Então, família, seja um incentivador, seja um parceiro da escola nesse desenvolvimento da leitura. Agora vou falar um pouco sobre a importância da contação de história. A contação de história é um instrumento muito importante no estímulo à leitura, ao desenvolvimento da linguagem e um passaporte para a escrita, desperta o senso crítico e principalmente faz a criança sonhar. Ou seja, através da contação da história, ela estimula a leitura, né? Ela estimula o prazer pela leitura. Ela desenvolve a linguagem, pois ela conhece vários tipos de linguagem, várias formas. Ela contribui bastante para a escrita, pois ela vai perceber quais as palavras são utilizadas na contação de história, como é utilizado, quais as expressões, e desperta o senso crítico, porque toda leitura traz consigo uma reflexão, traz consigo uma mensagem. E, por fim, ela faz a criança sonhar. E o sonho não tem limite, né? É um momento em que a criança, através da contação de história, ela pode sonhar sem ter um limite, né? No seu mundo imaginário, construir uma idealização de sonho a partir da contação de história. Desde o início do desenvolvimento das suas habilidades de comunicação e fala, o ser humano conta história, ou seja, desde que o ser humano começa a desenvolver a comunicação, e a fala, a história faz parte do ser humano, é algo inerente, né? Algo que traz consigo. Todo ser humano tem uma contação de história, tem histórias para contar. Então é algo que faz parte da vida do ser humano como um todo. A contação de história desperta na criança o lado lúdico, característica muito importante para seu desenvolvimento. É no lúdico que a criança desenvolve a criatividade e seu senso crítico. E por fim, falamos sobre a importância da leitura, falamos sobre a importância da contação de história, e esses dois fatores bem aplicados, bem trabalhados, terá ações positivas e resultados positivos na recontagem de história. O reconto de história possibilita as crianças utilizar expressões e palavras tal como aparece na narrativa do livro, ou seja, a partir de uma leitura, a partir de uma contação de história, a criança vai perceber como é contada a história, como é escrita a história, e vai construir, a partir dessa narrativa,
uma nova história, vai recontar a história de acordo com aquilo que ela entendeu, de acordo com o que ela sonhou e planejou. E o reconto de história contribui, desenvolve a criatividade e a imaginação da criança. Bom, agora que eu falei um pouquinho sobre a importância da leitura, a importância da contação e do reencontro, vou propor para você, professor, uma atividade para você desenvolver com seus alunos. Lembrando que essa atividade pode ser desenvolvida por você, professor, por você, família. Também a família consegue desenvolver essa atividade. É uma atividade bem simples, porém que tem resultados bem eficazes. O livro que eu escolhi é Chapeuzinho Vermelho, mas pode ser outro livro de preferência. O local é a sala de aula, a biblioteca, ou como estamos durante a pandemia, as aulas estão sendo online, pode ser realizada em casa também. Os objetivos é incentivar a leitura, né? Desenvolver a criatividade, a autonomia e o poder de criação da criança. A metodologia. Se a aula for no ambiente escolar, pedir para os alunos se sentarem em roda. Se a aula for online, pedir para que os alunos se sentem de forma confortável e pedir para que liguem a câmera, de modo que o professor consiga visualizar todas as crianças e as crianças consigam visualizar você, professor, e visualizar também os alunos que estão ao redor, os colegas de classe. Você, professor, deverá iniciar a aula explicando a importância da leitura. Para explicar, você, professor, pode usar exemplos do dia a dia, pode trazer um texto explicativo, enfim, pode trazer algo que seja objetivo e de fácil compreensão de todos. Depois de você explicar a importância da leitura, professor, você deverá contar a história do Chapeuzinho Vermelho. Você pode pedir para a turma partilhar a história, ou seja, cada um lê um pedacinho, ou você mesmo contar a história inteira. Após a contação, você, professor, deverá perguntar para seus alunos o que eles acharam da história, qual foi a parte que mais chamou a atenção para eles, o que despertou interesse. Pode deixar uns minutos livres para cada um falar o que achou da história e se gostaram, o que despertou, qual foi a melhor parte, se o final da história foi surpreendente. Feito esse momento de cada um partilhar um pouquinho, você, professor, irá propor para os seus alunos para que eles recontem a história. Cada aluno deverá recontar a história do Chapeuzinho Vermelho. Dê a liberdade, professor, e a autonomia para seus alunos recontarem a história de acordo com o que eles acharem melhor. Mesmo que a história fuja totalmente do foco, mesmo que a história perca o sentido, mesmo que a história não tenha nexo, não tenha um meio, início, começo, meio e fim. O importante nesse momento é a participação dos alunos e perceber o quanto eles estão empenhados e dedicados a recontarem a história. Através dessa atividade, professor, você percebe o grau de imaginação, de criatividade. Você percebe, professor, o quanto eles realmente prestaram atenção e compreenderam a história, o quanto eles realmente interessaram. E, professor, algo que é muito importante, demonstre o interesse pelo que o aluno está falando, demonstre o interesse pelo que ele está recontando para você. Demonstre o quanto a recontagem deles for importante para você, pois isso incentiva bastante os alunos, incentiva eles a continuarem prestando atenção numa contação de história, incentiva eles a continuarem lendo e a recontando histórias. Esse é um processo que deve ser trabalhado diariamente e aos poucos. E é muito importante você, professor, valorizar o trabalho do seu aluno. Bom, feito isso, será o momento da avaliação. A avaliação, você avalia e analisa a história recontada por cada aluno. Como eu disse, agora
como eu já disse, não importa se teve sentido a história, se teve um meio, início, meio e fim. O importante é a participação de cada aluno e a produção de cada aluno, o quanto ele se empenhou. Então é importante, professor, você avaliar se todos conseguiram recontar a história e valorizar o seu aluno. E avaliar o desempenho e a criatividade de cada aluno, pois cada aluno é um aluno único e tem as suas próprias habilidades, as suas próprias dificuldades, as suas próprias criatividades. E é um momento também de você perceber quais são as dificuldades do seu aluno, o que você pode fazer para contribuir com o seu aluno e trabalhar as dificuldades de forma tranquila e lúdica. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de imensamente agradecer você, professor, você, família, e você, aluno também, que chegou até aqui. Muito obrigada. Saiba que esse conteúdo foi preparado com muito carinho. Peço desculpa por alguma falha, alguma coisa. Espero que de alguma forma esse vídeo contribua para o seu planejamento, para a sua aula e contribua para as suas aulas e que tenha contribuído de alguma forma. Muito obrigada e até a próxima.